Olá, meus irmãos. Graças a Deus, eu estou gravando esse vídeo para falar sobre como vai ser a vinda de Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse cenário, nós vamos parar por aqui, depois nós vamos seguir. Paramos no versículo 15. Esse cenário maravilhoso, esse cenário é a vinda de Jesus para a terra. É a vinda de Jesus. E ele vem montado num cavalo branco e seguido, olha só, Jesus, ele não vai voltar sozinho. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele não vai voltar sozinho. Está escrito aqui na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aí lá atrás, eu vou achar aqui no versículo, no capítulo 19. No capítulo 19, versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, a gente entende que essa multidão aqui, esse exército que vem com Jesus em cavalos, não são anjos. Porque se os anjos estão nos céus, eles não vão receber vestes, uma veste branca, de linho fino, puro e resplandecente. Isso aqui são as vestes dos salvos, dos que foram
comprados pelo sangue de Jesus. Esses aqui, esse exército que há no céu, que vai vir com Jesus, são as pessoas que estão salvas com Cristo nos céus e que vão voltar com Jesus para a terra. Aleluia! Vão voltar. Esses são os salvos. E eles estão nos céus louvando a Deus, dizendo: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E fala aqui no versículo 6, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Reina. Então aqui, em Apocalipse, está descrevendo a vinda de Jesus com a igreja. A vinda de Jesus com os salvos. Jesus, então, ele vai voltar com os salvos, com a igreja. Uma grande multidão montada também em cavalos. Cada um vai ter o seu cavalo branco. Cada um vai receber uma veste de linho fino, puro, resplandecente. Então esses não são os anjos. Anjos não recebem vestes, eles já têm as vestes deles. Essa multidão aqui, esse exército que vem montado, e anjos também, eu acredito que anjos também não precisa de cavalo. Anjos também não precisa de cavalo. Então esse exército é a igreja glorificada, é a igreja que vai vir com Jesus, aleluia, vai vir com Jesus. Aí diz assim, onde nós paramos: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus. É Jesus. Esse aqui é Jesus. Aí, olha só, a partir do versículo 17, onde vai se cumprir aquilo que Jesus falou. Lá em Mateus, capítulo 24, ele disse um versículo, e nós vamos fechar com isso aqui agora. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves, presta atenção, que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do Deus, à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres de servos, pequenos e grandes. Aleluia! Sabe o que é isso aqui? Jesus, ele disse, porque aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres ou as águias. Por quê? Na vinda de Jesus, essa aqui é a vinda de Jesus, Jesus vai matar os inimigos. Jesus vai matar todos aqueles que estão seguindo a besta e o falso profeta, e que nesse momento eles vão estar cercando. A Bíblia fala lá em Zacarias 14 que todas as nações do mundo inteiro vão odiar Israel. Vão odiar Israel. Então eles vão cercar Israel para destruir o povo de Israel.
o povo judeu, que é o povo escolhido, o povo santo de Deus, que está debaixo da promessa de Abraão. Esse povo é o povo que estava aguardando o Messias. O Messias nasceu de Israel e Jesus veio para Israel. E a promessa ainda não se cumpriu, vai se cumprir aqui, quando Jesus vier em glória para salvar Israel da destruição que o anticristo vai tentar promover. E aí o cenário vai ser maravilhoso, o grande dia terrível, o dia terrível em que a Bíblia fala que o anjo vai ordenar, vai convidar as aves dos céus para comer. Você já viu o urubu comendo carniça, comendo um defunto, um corpo? Então, as aves, elas vão se fartar. Elas vão se fartar das carnes daqueles que Jesus matar. Então a vinda de Jesus vai ser assim. E aí diz assim: e vi a besta. Essa besta aqui é o anticristo. E os reis da terra, os presidentes, os reis que estão unidos com o anticristo para tentar fazer guerra ao povo de Israel. Fazendo guerra ao povo de Israel, está fazendo guerra contra Jesus. E é nesse momento que Israel estará numa grande aflição, numa grande tribulação, passando uma grande angústia, que eles vão clamar pelo Messias. Eles vão chorar, eles vão lamentar. Israel, Jerusalém será invadida, cercada, mulheres estupradas, mulheres sendo humilhadas. O povo de Israel vai ser um povo perseguido. Aí diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Você está vendo? Você está vendo que a besta, ela vai tentar uma guerra contra aquele que vem montado num cavalo branco e aqueles que vêm com aquele que está montado no cavalo branco, que é a sua igreja, salva, já com Cristo. E aí a igreja vai voltar com Jesus para a terra, para salvar Israel, para salvar o povo de Israel. E a besta, olha aqui, presta atenção, e a besta foi presa, que o anticristo vai ser preso. E com ela o falso profeta. Então, na vinda de Jesus, ele vai prender o anticristo e o falso profeta. E eles vão ser presos. Que aí diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e do enxofre. O anticristo e a besta e o falso profeta, eles vão ser lançados primeiro que Satanás no lago de fogo. Eles vão inaugurar, vamos dizer assim, eles vão inaugurar o lago de fogo. Os dois primeiros a ser lançado no lago de fogo vai ser o anticristo. Tá lá, pum, e o falso profeta. O falso profeta. Satanás vai ser lançado depois, no lago de fogo. E diz assim, no 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Foi o que Jesus falou lá. Deixa eu tentar achar aqui rapidinho. Mateus 20. Tomara que eu consiga achar rápido. Mateus 24. Achei. Mateus 24,
no versículo 28, diz assim, ó, pois, vou ler o 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Você está entendendo como vai ser a vinda de Jesus? Você está vendo aqui em Apocalipse e lá em Mateus 24, como ele fala sobre a vinda dele? Ele vai vir para matar. Por quê? No momento da vinda de Jesus, Jerusalém, Israel, ela vai estar sendo cercada, ela vai ser alvo de todas as nações vão querer a destruição do povo judeu. Não tem o que o Hitler fez com o povo judeu, o que aconteceu, várias coisas terríveis com o povo judeu, não vai ser comparado ao que vai acontecer com o povo judeu, com o povo de Israel. Só que nesse momento de grande aflição do povo judeu, é que vai vir o Filho do Homem, é o que vai vir o nosso Senhor Jesus com a igreja para salvar o povo de Israel. E aí Jesus vai matar todos os exércitos que estiverem com os tanques apontados para Israel, suas ogivas, os seus mísseis, os seus foguetes, tudo apontado para Israel. Essas pessoas que vão entregar, as nações vão entregar os poderes, o poder vai estar tudo na mão do anticristo. Então todas essas pessoas estão seguindo o anticristo, essas pessoas receberam o sinal da besta, aceitaram adorar a imagem do anticristo, então eles vão ser mortos. Vai ser uma matança. A vinda de Jesus vai ser uma matança. Vai ser um grande dia terrível. Jesus vai matar essas pessoas só com a palavra. A Bíblia fala que da sua boca sai uma aguda espada. Aqui, ó. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, da boca do que estava assentado sobre o cavalo, que é Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa vai ser a vinda de Jesus. A vinda de Jesus vai ser assim. E você há de concordar comigo que nesse dia, a Bíblia até fala aqui mais para frente, que aí fala no versículo 20, que aí depois da vinda de Jesus, Satanás vai ser amarrado durante 1000 anos, aí o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo, Satanás vai ser preso. Aquelas pessoas que morreram na grande tribulação e que não aceitaram o sinal da besta e que ficaram fiéis ali, não negaram a Jesus, essas pessoas que foram mortas na grande tribulação por causa do testemunho, por causa de Jesus, essas pessoas vão ressuscitar. Essas pessoas vão ressuscitar, como diz aqui no versículo 6, versículo 6, no versículo 4, a partir do versículo 4, e vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então, vai haver Jesus vai dar poder para aqueles que vão julgar as nações, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e receberam o sinal na testa, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram, quer dizer, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa ressurreição aqui não tem nada a ver com o crente que morreu de AVC, que cantava no coral da igreja, que morreu de atropelamento. Aquele crente,
Você conhece um crente que morreu? Você conhece um crente que já está lá no sepulcro, lá morto? Você não conhece? Então, essas pessoas aqui, essas pessoas que vão ressuscitar aqui, não são os crentes que Jesus falou lá em João 11, capítulo 11, quando ele foi ressuscitar Lázaro, que ele falou assim, olha, preste atenção, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, quer dizer, ressuscitará. E o que vive nunca passará pela morte, não morrerá. Então, por que não tem como acontecer o arrebatamento aqui? Porque essa ressurreição aqui são as pessoas que foram mortas na tribulação, na grande tribulação. Mas a ressurreição daqueles crentes que frequentavam a igreja, que viviam distante do mundo, não faziam a vontade do mundo, eram presbíteros, pastores que seguiam nas suas igrejas, fiéis às suas esposas, jovens que aceitaram Jesus. Essas pessoas vão morrer durante a sua vida normal. Morreram de velhice, morreram de doença, de AVC, de infarto, sei lá, morreram. E no dia do arrebatamento vai haver essa ressurreição dessas pessoas, que não tem nada a ver com essa ressurreição aqui. Ah, mas aí fala, não tem como ter duas ressurreições. A primeira ressurreição, como diz aqui no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela pode ter etapas, conforme vai haver a ressurreição no dia do arrebatamento, tá? Vai haver a ressurreição no dia do arrebatamento e vai haver a ressurreição na vinda de Jesus para aqueles que foram mortos na grande tribulação. Então, são duas ressurreições que fazem parte da primeira ressurreição, mas são ressurreições que são distintas. Essa ressurreição aqui, no dia da vinda de Jesus, são os que morreram na grande tribulação. Agora, aqueles crentes que morreram de morte morrida, tá? Aqueles crentes que morreram conforme hoje todo mundo morre normalmente. Essas pessoas vão ressuscitar. Como diz lá em João, capítulo 25, Jesus falou. Vamos lá em João, capítulo 5. João, para a gente encerrar. Capítulo 5. João, capítulo 5, Jesus prometeu ressuscitar. João, capítulo 5. João, capítulo 5, a partir do versículo 25. Vamos lá. Aqui, ó. João 5, 25. Em verdade vos digo, vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então vai haver a ressurreição dos justos, mas não vai ser a ressurreição dos justos, não vai ser junto com a ressurreição dos ímpios. Primeiro vai haver a ressurreição dos justos. Essa ressurreição que Jesus está falando aqui é o dia do arrebatamento. A ressurreição dos ímpios para a condenação vai ser o dia do juízo final.
Então, fica aqui a minha opinião, a minha visão, para que você... Eu não quero saber se é visão pós-tribulacionista, visão pré, eu não estou falando nada disso. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia com vocês e estou falando da palavra. Eu não estou falando que você tem que mudar a visão para pré, para pós. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que estou lendo a Bíblia com você e se você raciocinar. Jesus falou, a vinda dele vai ser como nos dias de Sodoma e Gomorra. Ele tirou quem pertencia a ele para depois destruir Sodoma e Gomorra. Noé, a mesma coisa. Primeiro ele guardou Noé e sua família, depois destruiu a terra. Então, as pessoas ficam falando, a igreja vai passar pela tribulação. Você pensa o quê? Que a tribulação, a grande tribulação, é simplesmente a perseguição do anticristo? Você está pensando isso? Que é só a perseguição do anticristo contra os cristãos? Não é assim não. A grande tribulação serão dias terríveis na natureza, terremotos, maremotos, destruição, guerra, matança, pragas, as taças da ira de Deus vai ser derramada. Para quê? Para que Deus vai deixar a igreja aqui na terra para ele derramar a ira dele? Fala para mim. Fala para mim. Para que Deus vai deixar a igreja dele na terra, passar pela grande tribulação e lançar fome, lançar sede, guerras, lançar a ira dele? Para que Deus vai derramar a ira dele com a igreja na terra? Raciocina. Então, é para você pensar, raciocinar. Então, a vinda de Jesus é para salvar o povo de Israel. O grande Messias que o povo está esperando vai ser esse dia aqui, é a vinda de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, ilumine, que o Espírito Santo venha te revelar a verdade, que venha te revelar a palavra, iluminar a sua mente. Deus abençoe.